Jor, e hoje a população aí em Israel, como é que está o dia a dia da população? É, existe algum tipo operacional de defesa, bunkers? Como é que está o dia a dia? As pessoas estão indo trabalhar, estão conseguindo frequentar restaurantes, academias? Como é que está a situação por aí? Veja, 70% dos apartamentos das casas aqui em Israel tem bunkers dentro de casa. Inclusive, é lei aqui em Israel que todos os apartamentos e as casas construídas depois do ano 2000 precisam ter bunker dentro das casas. Os que não têm, têm bunkers de uma distância pequena, que são bunkers, são quartos antibomba públicos nas proximidades dos apartamentos. Mas nós aqui em Israel entendemos que essa é uma guerra necessária, nós entendemos que estamos passando por um desafio muito grande, uma dificuldade, mas nós estamos dispostos, a sociedade está disposta a passar por isso para garantir o futuro de nosso país. Inclusive, eu abro aqui um parênteses e eu digo que eu não conheço nenhum país do mundo, me diz se você conhece, André, nenhum país do mundo que as pessoas vão em direção à guerra e não fogem da guerra. Né? Aqui em Não conheço. Israel, as pessoas, tudo o que queriam nessas últimas 3 semanas é ver o aeroporto israelense aberto para poder voltar para Israel, e muitos deles desejando voltar para poder guerrear como reservista nessa guerra. Porque a sociedade israelense entende que essa guerra é uma guerra necessária, que nós precisamos passar pelo que estamos passando para ter um futuro melhor. Na verdade, para ter um futuro, para garantir a eternidade do povo de Israel. Veja, André, o meu filho tem 18 anos, meu filho mais velho. E no Brasil, com 18 anos, eu tive no Brasil nessa idade. Eu sei que o desejo de todos é passar em uma boa faculdade, ou talvez fazer uma viagem ao redor do mundo. O desejo do meu filho, de seus amigos, é, é passar nos testes para entrar na melhor unidade do Exército de Israel, para poder contribuir para as forças de defesa de Israel, para o Estado de Israel, da melhor forma possível. Esse é o desejo dos jovens israelenses, porque nós entendemos que nós precisamos garantir o futuro existencial do Estado de Israel, e para isso nós precisamos contribuir. E é exatamente isso que os jovens aqui em Israel fazem quando chegam aos 18 anos. O serviço militar é obrigatório em Israel, Major? Ou é Sim, o opcional? serviço, não, o serviço é obrigatório. Agora me diz uma coisa, a população no Irã, não sei se você tem essa informação, hoje apoia esse conflito ou eles vivem num regime ditatorial, que eles estão sendo ali perseguidos também? Você tem informações de como é que está a situação no Irã também? Eu já vou te responder, é só deixar claro aqui que está sendo nesse momento lançado um míssil em direção a Israel. Já recebemos o alerta que o míssil está sendo lançado, cerca de em 8 minutos ele deve chegar aqui, então se ele estiver na área que eu estou nesse momento, eu vou precisar ir para o bunker e vamos precisar terminar a nossa entrevista, mas podemos continuar. Você pode repetir a pergunta, André? Desculpa. Se você tem informações hoje, Major, de como é que está a população no Irã, se eles apoiam o conflito, como é que está o dia a dia deles lá por lá também? Olha, eu sei que a população iraniana ela será muito mais livre o dia que não tiver que esse regime iraniano não tiver mais governando esse país. Nós desejamos que o Irã tenha um governo que seja mais, que não oprima a sua população, que não reprima as manifestações para a liberdade no Irã. Nós vimos o que aconteceu há 2 meses atrás no Irã, né, quando o regime iraniano cortou a internet e massacrou dezenas de milhares do povo iraniano que estava manifestando em prol da liberdade no Irã. Então, eu não represento o povo iraniano, eu não sei te responder essa pergunta como uma entidade oficial, mas o que eu posso dizer é que, sem nenhuma dúvida, né, nós esperamos que o Irã tenha um regime que possa garantir mais liberdade, que possa dar mais direitos humanos para a sua população, e que, em vez de gastar todos os seus recursos para produzir armamentos, mísseis e e armas nucleares para destruir Israel, possa construir infraestruturas necessárias para a sua população no Irã.
Ô, Major, hoje o maior inimigo de Israel é o Irã ou existem outros inimigos que também são tão perigosos quanto o Irã? Hoje, o maior inimigo de Israel é o Irã, mas quando nós falamos do Irã, nós estamos falando em todos os braços do Irã ao redor do mundo. Quando nós falamos do Irã, nós estamos falando do Hamas, nós estamos falando do Hezbollah, nós estamos falando da Jihad Islâmica, nós estamos falando dos Houthis, nós estamos falando das milícias no Iraque e na Síria. O regime iraniano, ele lidera, patrocina, arma, é, enfim, ele contribui para a permanência e para o treinamento e a continuação do terrorismo ao redor do mundo. O dia que o regime iraniano não existir mais, o terrorismo no mundo ou não vai mais existir, ou vai estar muito, mas muito mais enfraquecido. Agora, Major, como é que você imagina que esse conflito possa terminar? Né? Qual o cenário para as próximas semanas? E como é que a gente chegaria num fim desse conflito? Porque agora não tem mais acordo de paz. Mas como é que você imagina vamos imaginar qual é o cenário mais provável para acabar esse conflito? Olha, eu vou dizer o que eu desejo. Eu desejo que o Irã levante bandeira branca e diga: nós não desejamos mais o fim de Israel, nós não vamos mais produzir os armamentos para destruir Israel, nós vamos deixar de lado o nosso programa nuclear, nossa produção de mísseis balísticos, o patrocínio dos grupos terroristas aqui na região. O dia que isso acontecer, a guerra termina hoje. Mas, infelizmente, esse é meu desejo, mas essa não é a realidade. Então, se não for por bem, vai ter que ser por mal. Nós demos a oportunidade para o Irã decidir optar por esse caminho, mas o Irã optou pelo caminho do ódio, da destruição. Então, nós precisamos agir. Nós precisamos acabar com as usinas nucleares, nós precisamos acabar com os centros de produção de mísseis balísticos e nós precisamos acabar com as capacidades iranianas de patrocinar os grupos terroristas aqui na região. Quando nós fizermos isso, a guerra vai acabar, o Irã não vai mais representar uma ameaça ao Estado de Israel. Major, mas dentro do Irã existe algum partido de oposição, digamos, que poderia assumir o governo e que pudesse ser um governo amigo, digamos assim? Ou pelo menos que entrasse em paz com Israel? Existe isso lá dentro? Isso eu vou poder te responder o dia que eu tiver sem uniforme e não representar as forças de defesa de Israel. Não vou conseguir apertar o Major. Major, vamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu sei que você recebeu um aviso Vamos, porque eu acredito que em poucos minutos eu vou precisar ir para o bunker. Major, me diz uma coisa, a questão do Estreito de Hormuz, a gente viu que os países da Europa também começaram a entrar para ajudar ali Estados Unidos e Israel a conter o ataque do Irã aos navios que estão tentando escoar o petróleo ali pelo Estreito de Hormuz, né? Como é que está essa situação? Você tem informações atualizadas? Se o Estreito de Hormuz está fechado, se está funcionando? Os navios estão conseguindo passar? Eu posso dizer claramente que o Estreito de Hormuz, todos os navios que passam por lá, eles são ameaçados pelo regime iraniano. Isso mostra a crueldade do regime iraniano, né, que utiliza o Estreito de Hormuz como uma estratégia para pressionar a economia mundial, né? Mas, no final das contas, eu acho que isso mostra para o mundo a ameaça iraniana. Isso mostra a necessidade de garantir que o regime iraniano não tenha mais capacidade de fazer isso. Porque nós não queremos manter uma guerra com o Irã uma vez a cada 6 meses. E para isso nós precisamos cortar essas capacidades iranianas pela raiz. É isso que nós estamos fazendo. Precisamos de paciência, nós estamos atuando de acordo com um plano bem ordenado, um plano bem determinado, um plano bem treinado, e nós estamos indo passo a passo para chegar a alcançar os objetivos dessa guerra. Nós estamos tendo sucessos operacionais enormes, mais do que o previsto, e nós vamos até o final. Até o final, até garantir que o Irã não representa mais uma ameaça ao Estado de Israel. Major, informações militares, né, enfim, que você tem muito mais do que nós aqui. Esse conflito, o Irã hoje está muito mais fraco, creio eu, mas ele ainda tem muita força
para segurar esse conflito por muito mais tempo ou não? É difícil dizer. É difícil dizer. O regime iraniano é um regime que, infelizmente, ele não vai levantar bandeira branca, porque ele odeia muito mais Israel do que ama seu próprio povo. Então, enquanto o regime iraniano tiver mísseis para lançar, ele vai lançar em direção a Israel. E o regime iraniano está muito mais afetado, cada dia ele está mais afetado, ele foi golpeado muito forte nesses 20 dias de guerra, mas ele ainda tem mísseis, ele ainda tem capacidades militares, mas nós estamos indo passo a passo até garantir que o Irã não consiga ter mais capacidades para atingir o Estado de Israel. Major, minha última pergunta para você, eu sei que nós vamos ter que terminar essa live, até pelo aviso de míssil que você recebeu. O Trump, os Estados Unidos, vocês estão confiantes que eles vão andar lado a lado com Israel até o final? Veja, nós estamos atuando absolutamente coordenados com nossos parceiros americanos e nós estamos atuando de forma determinada de acordo com o plano operacional das Forças de Defesa de Israel. O governo americano entende que o Irã é uma ameaça não somente para Israel, uma ameaça ao mundo, então eles estão golpeando muito forte o regime iraniano. Eu, logicamente, não vou entrar em detalhes dos próximos passos operacionais, não vou entrar em detalhes de que forma o exército de Israel vai agir se o exército americano não continuar fazendo suas operações, mas eu posso garantir que o exército de Israel está preparado, está determinado para ir até o final. Nós temos capacidades e nós vamos colocar em prática todos os nossos planos operacionais até que todos os objetivos sejam alcançados. Não subestime as capacidades militares de Israel, já provamos ao mundo todo sobre as nossas capacidades. Bem, eu acho que precisamos terminar, sim, André. O Major recebeu um aviso, né, Major, sobre um míssil que está sendo direcionado do Irã e você vai ter que se direcionar ao bunker agora, não é isso, Major? Sim, eu quero aproveitar, se você me permite, André, os últimos segundos que eu tenho para dar uma mensagem ao povo brasileiro, pode ser? Claro, fica à vontade. A casa é sua, Major. Ok, então eu aproveito essa oportunidade para falar com a grande audiência aqui do podcast Irmãos Dias, para todos que estão nos assistindo, que essa guerra não é somente uma guerra entre Estados Unidos e Israel de um lado e o regime iraniano do outro. É uma guerra de valores. O que está em jogo são os valores da jihad, do extremismo islâmico, da destruição, do ódio que são representados pelo Irã, e, por outro lado, os valores da democracia, os valores cristãos judaicos que são representados por Israel e pelos Estados Unidos. É muito importante que todos escolham o lado certo da história para estar. E eu quero deixar aqui uma mensagem que, durante todos os anos da existência de Israel, pela primeira vez tem um porta-voz que fala português para poder trazer as informações oficiais diretamente ao povo brasileiro. Então, todos que estão nos assistindo, que eu imagino que têm um interesse de entender o que realmente acontece aqui na guerra, a desinformação é tão grande, as narrativas enganosas são imensas, então podem estar atualizados todos os dias por tudo que está acontecendo aqui na guerra, através de minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, com as informações oficiais do Estado de Israel, tudo em português. André, eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todos que nos assistiram, desejo muita paz, somente notícias boas, e que a próxima vez você pode me convidar para falar sobre futebol, Copa do Mundo e não sobre guerra. Obrigado, Major Rafael, tirou seu tempo aí. Agora você vai direcionar o bunker, não é isso, Rafael? Fica no seu apartamento, na sua casa, o bunker, é isso? Agora eu não estou necessariamente na minha casa, não quero dizer exatamente onde eu estou, mas eu vou para o bunker nesse momento. Major, obrigado, tá certo? Muita sorte aí para o povo de Israel. O Brasil ama Israel. Nós torcemos para que esse conflito acabe o mais rápido possível. E você faz um trabalho belíssimo em orientar todo o povo aí pelo mundo, né, sobre tudo o que está acontecendo. Major, eu não vou te segurar mais. Eu sei que você está apressado. Você recebeu o alarme de um possível míssil vindo do Irã para Israel. Vai lá, vai se cuidar, vai proteger sua vida, que nesse momento é muito mais importante. Eu vou finalizar aqui a live, vou conversar mais um pouquinho com o pessoal, mais 600 pessoas ao vivo